Fala galera, bem-vindos a mais uma arte do Tigrim. Vamos continuar a nossa série de desenho dos protagonistas de BJR e hoje, para fechar a trinca, vamos com o Hyde. Se você já viu os vídeos anteriores falando do Bic e do Joey, entendeu um pouquinho sobre como foi a criação deles lá em 2002, onde meu amigo Clérison e eu criamos o Bic e depois o Joey para competir entre si e tudo mais, tá lá nas histórias. Mas agora eu vou contar como que o Hyde sugeriu nesse contexto. É muito simples, eu não tinha mencionado antes, é que o Clérison tem um irmão, o Yerbson. Sim, os nomes são peculiares, digamos assim, mas ambos foram grandes amigos nessa época da escola, que me ensinaram muito sobre desenho e principalmente sobre humildade. Mas voltando à criação dos BJR, que é o assunto principal, logo após a gente criar o Bic e o Joey, aquela coisa da rivalidade que eu falei pra vocês, a gente resolveu que seria muito mais legal se eles se juntassem e fosse uma parceria para enfrentar outros vilões, não tretar entre si. Em vez de ser aquela coisa Goku e Vegeta, um tentando superar o outro, virou uma coisa aventuresca estilo Goten e Trunks, que se juntava para tocar o terror. Só não tinha fusão, mas tinha a relação parecida. E aí, quando o irmão do Clérison e Yerbson viu que a gente estava nessa de fazer história em quadrinhos com os nossos personagens, tinha muita coisa de enfrentar monstro, eles se juntavam, ataque combinado, todas essas coisas. Ele achou que seria legal participar. Ele falou, pô, me dá uma vaga aí nesse grupo. E assim, uma coisa que tem que contextualizar. O Yerbson, ele é 2 anos mais velho do que eu e o Clérison. E nessa época de quarta série, que você tem 2 anos, isso faz muita diferença. Então a gente tinha 10 anos, o Yerbson tinha 12 e ele era repetente, então calhou que ele estudava na mesma sala que a gente. Só que ele estava muito mais avançado nesse quesito, ele desenhava muito melhor que a gente, por ser 2 anos mais velho. Só que a parte criativa de criar não era muito a dele. Então eu já tinha mais ou menos um conceito de um novo personagem na cabeça, que seria um velocista com poderes de eletricidade. Essa época eu estava muito fã do Flash, né, da Liga da Justiça, aquela que passava no Bom Dia e Companhia, e na mesma pegada eu era muito fã do Super Choque, que eu achava muito foda o desenho, porque além dos poderes dele que eram muito legais, ainda tinha toda a coisa que ele era negro, assim como eu, então acho que rolava essa identificação. Esse personagem que eu tinha em mente, que era essa mistura de um Flash com Super Choque e tudo mais, ele se chamava Harry, muito pela influência de Harry Potter na época e muito por essa minha coisa de gostar de nome em inglês, que eu gostava muito dessa coisa de falar inglês nessa época. E aí eu meio que cedi os direitos pro Yerbson usar esse personagem, e aí na mão dele ele preferiu mudar o nome para Hyde, porque ele viu aquele spray, né, de matar barata, que acho que todo mundo tem em casa, e achou legal a coisa do raio que tinha na embalagem. Falou, meu personagem vai se chamar Hyde. E assim, apesar da ideia geral ter sido minha, essa coisa dos poderes e tal, todo o design e personalidade do Hyde foi ele que deu, que aliás acho que era a principal diversão da coisa na época, era isso. Era o Bic ser um reflexo da personalidade do Clérison, o Joey da minha e o Hyde do Yerbson. Os BJRs nada mais eram do que nossos avatares num mundo de história em quadrinhos, como se você queria um personagem para ser você num jogo, era isso que a gente fazia, mais voltado para a história em quadrinho. E isso me leva a pensar sobre uma coisa que é a tal da inspiração. Eu noto nos grupos de desenho que eu participo, muita gente falando de falta de inspiração, que o desenho só sai nos dias que a pessoa está muito inspirada, ou até muita gente pergunta onde buscar a inspiração e tudo mais. E agora, pensando em retrospecto de como era nessa época dos meus 10 anos de idade, tudo na minha vida era inspiração. Tudo que eu vivia, que eu assistia, ou as coisas que eu ouvia falar, até muitas vezes coisas que eu sonhava, aquilo me dava uma coisa assim que eu queria pôr no papel de alguma forma. Pegava ali uma coisinha que acontecia, colocava numa história e criava todo um enredo em cima, transformava em outras coisas, iam para muito outros caminhos. E acho que conforme a gente vai crescendo, as coisas vão ficando sistematizadas, a gente vai tendo
meio que dá uma razão pra tudo e acaba perdendo essa liberdade de fazer um desenho de qualquer maneira, despreocupado, simplesmente pegar ali e desenhar uma história ou uma cena, por mais absurda que ela seja. A gente acaba, depois que cresce, querendo que tudo se encaixe, que tudo tenha um sentido. E isso não é legal. Mas assim, eu acredito também que um pouco da rede social, a internet em si, ela colabora para isso. Porque ela gera uma urgência de que tudo que a gente produza para postar tem que ser perfeito. Todo desenho tem que estar impecável, tem que estar muito lindo para que a gente posta e agrada o nosso público. Só que não é a realidade, porque ninguém é um artista perfeito. Todo, pode acreditar, até o artista que você acha hoje mais foda, ele ainda erra, ele ainda não está satisfeito com o trabalho dele, porque a gente está sempre em constante mudança. Para você ter uma ideia, o Leonardo da Vinci, né, famosão, pintou a Mona Lisa, a Última Ceia, aquelas coisas todas, aqueles quadros que valem milhões de dólares. Ele tinha todo um arquivo guardado só com rascunho, com ideias mais soltas que ele jogava, estudos que ele fazia. E se você pensar, essas coisas valem tanto quanto os quadros dele, porque mostra um pouco do processo, meio que esmiuça tudo que está por trás daquele gênio. E essa coisa do processo é válida, as pessoas elas gostam de ver de certa forma. Tanto que parte desses vídeos que eu estou fazendo é por isso, para que eu mostre mais do meu processo, certo, errado, bonito ou feio. Mostrando esse processo eu consigo pegar um feedback da galera muito melhor sobre coisas que eu estou fazendo errado ou coisas que eu posso melhorar. Eu mesmo, só de reassistir, né, um processo de desenho que eu fiz, eu já consigo perceber muita coisa que dá para melhorar. E aí o principal é você aplicar isso nos próximos desenhos. Porque também não pode ficar aquela coisa de toda hora que você achar um errinho, você ir tentar arrumar e depois ficar... Cara, seu desenho não vai acabar nunca, sua arte vai ficar sempre sendo retocada. Então, faça, pegue uma ideia, comece, termina, e depois analise os erros daquela ideia, e na próxima, né, tente evitar esses erros. Mas enfim, demos toda essa volta aqui, porque o papo era sobre criação de personagem, a gente virou toda uma conversa de inspiração, mas é que eu acho que está muito interligado. Porque criação tem a ver com inspiração de certa forma, e a inspiração ela pode vir de qualquer lugar, de qualquer coisa, desde que a gente esteja aberto a isso e atento também, é claro. Uma dica que eu sempre dou para conhecidos que me perguntam sobre ideias para desenho, sobre da onde que tiro ideia e tudo mais, eu sempre digo para a pessoa pensar na história que ela quer contar. Independente do desenho que você fizer, pense que história que ele vai contar ou que história que você quer contar com ele. Esse mesmo aqui do Hyde, toda essa pose que ele tá, todo esse jeitão, isso tá contando uma história de que ele tá nesse ambiente, que ele tá despreocupado, que ele tá meio que olhando, ao mesmo tempo ele tá descolado o suficiente para estar sentado na mesa em vez da cadeira. Então, de qualquer forma, quem olhar esse desenho vai conseguir detectar toda essa história que tá por trás dele. Porque assim, tendo uma história para contar, e a história sendo relevante, sendo boa, sendo interessante, acho que é a palavra melhor, você vai contar ela e não importa como, se vai ser através de texto, de vídeo, de um desenho, e não importa a qualidade que isso fique, desde que a história esteja ali e que as pessoas consigam identificar ela ali. Agora, o que não dá muito certo é você fazer um caminho inverso. Por exemplo, eu quero ficar famoso no Instagram com meus desenhos, quero ter vários likes e eu vou criar aqui uma conta e agora eu quero ver como é que eu faço para chegar nisso. Vou fazer vários desenhos aqui para chegar nisso. E assim, isso pode até dar certo, você pode até ter alguns seguidores que vão gostar disso, só que não vai ser durável, porque isso vai envelhecer rapidamente e a história que você quer, que você no caso não quer contar, isso vai fazer com que o seu público desperte, mesmo que eles se peguem por uma arte ou outra. Porque isso é muito perceptível, as pessoas conseguem perceber. Por que você acha, por exemplo, que muito filme ruim sai todo ano no cinema? Todo ano no cinema tem filmes muito bem produzidos, claro, efeito especial, aquela coisa toda.
só que ruim, sabe? Que desagrada ao público. Mesmo assim, todo ano sai esse tipo de filme. É muito simples. Quem faz esses filmes sabe que eles vão dar dinheiro simplesmente pela uma ideia. Por exemplo, você tem lá um personagem, um Batman, um Superman. Você sabe que qualquer filme que você fizer desses personagens vai atrair muita gente pro cinema. Então, assim, é um tiro certo. É você fazer e ganhar muito dinheiro. E, assim, a história que vai estar lá não faz diferença. Por isso fica muitos filmes ruins, como a Liga da Justiça, que foi muito criticada recentemente. E não só, para pegar um exemplo mais recente, o que aconteceu com o último Star Wars. Eu ainda nem assisti esse filme, Ascensão Skywalker, só que eu já vi muitas críticas, muita gente falando que pode ser o pior filme da franquia, muita gente que não gostou, que a história tá toda atrapalhada, toda esquisita, e assim, muita crítica. Realmente tem uma galera mais inflamada que fala que sim, é o pior filme de Star Wars. E assim, ok, mas o filme arrecadou já $1 bilhão. Pra quem fez, tá ótimo, tá com o bolso cheio de grana. Só que e agora? E daqui pra frente? Toda essa base de fãs que amavam os filmes tá simplesmente desgostosa e tá perdendo a vontade de assistir, tá perdendo a vontade de levar seus filhos pra assistir. Então será que os próximos filmes vão ter esse mesmo sucesso? Será que esse erro ao contar uma história ou essa displicência não está de fato matando a durabilidade dessa franquia? Eu acredito que sim, que isso pode ser muito prejudicial para os filmes de Star Wars, essa coisa de desagradar muito o público e de você simplesmente fazer um filme sem pensar direito na história que você quer contar. Isso pode ser muito prejudicial. E assim, agora só para arrematar por que eu dei toda essa volta, há 18 anos atrás, quando a gente criou esses personagens, os BJR, Bic, Joe e Hyde, é porque a gente tinha muita história para contar. E a gente contou, naquela época, a grande maioria dessas histórias. Só que assim, eu fiquei 10 anos sem fazer nada relacionado a esses personagens. Eu tentei muitas outras coisas, criei muitos outros personagens, mas nada assim tomou muita forma, nada teve muita sequência, porque apesar de eu ter essa vontade de criar novos personagens, eu não tinha exatamente uma história para contar, nada que acrescentasse. Agora eu tô voltando a fazer os BJRs, porque sim, dessa vez eu tenho uma história para contar. E se você acompanhar o canal, em breve vai ver ela aqui. E isso é a minha maior inspiração hoje. Mas, por enquanto, vamos ver como ficou esse raid finalizadão. E aqui está fechada a trinca de protagonistas com o Hyde. Ele tá no mesmo cenário ali que você pode ver que o Bic e o Joey, mas será que eles estão juntos? Nos próximos vídeos eu vou contar mais sobre as histórias em si desse personagem, não sobre as histórias da criação deles, pra gente entender mais esse universo que eles estão inseridos. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de dar aquela moral aí no joinha pra fortalecer o rolê, compartilha para seus amigos que curtem desenhos e essas coisas. E se você não tá inscrito, porra, para de dar esse mole aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos na semana que vem. Tchau!